iniciar a gravação. Pronto. Bom dia a todas e todos. Nós estamos dando início aqui a mais um seminário de pesquisa em engenharia de produção. Nesse seminário de hoje, nós estamos trazendo a professora Miriam Rocha, professora do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela tem a sua graduação, seu mestrado em Engenharia de Produção na UFRN, fez um doutoramento em Engenharia de Produção na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tem trabalhado com vários problemas relacionados à análise de dados, análise multivariada de dados, em problemas em áreas de transporte, áreas de saúde. Assim, nós vamos ver que a engenharia de produção ela é transversal, ela pode atuar, em qualquer problema onde exista a necessidade, os objetivos, os propósitos da organização de melhorar o funcionamento daquele sistema. Então, a gente vai identificar um problema, coletar dados, tratar esses dados e utilizar essa informação para prover insights para os tomadores de decisão, tá bem? É isso que a professora vai falar. Professora Miriam, muito obrigado pela sua disponibilidade, de estar aqui conosco. E a palavra é sua. Muito obrigado, viu? Olá, Bruno. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz. Foi uma alegria, quando vi lá seu convite. Eu acho legal também a gente conversar sobre esse tema, que às vezes eu, como engenheira de produção, Gabriele também está aí. Eu brinco que ela é minha irmã de doutorado, Vocês vão ver que a gente tem bastante coisa juntos. A gente, quando entra no curso, quando vê alguma coisa de programação, a gente vê alguma coisa assim, já de coisa mais assim, um pouquinho mais avançada, a gente já fica com medo. E eu era assim também, eu acho que é um receio natural, mas a gente tem que meio que vencer esse primeiro medo, porque até esses dias eu estava até fazendo uma programação em Python. Aí eu estava fazendo um código, não sei se você já viu, Bruno, mas tem uma IA que vai te ajudando em todo o processo. Aí você nem precisa muito, porque a gente não precisa programar que nem um especialista em programação. A gente precisa programar que nem um engenheiro de produção que está tentando resolver um problema. Então, a gente não precisa ter esse receio. Até anotei aqui o que você passou. Eu vou aqui compartilhar minha tela para a gente ver aqui a apresentação. Acho que está passando. Só testar aqui para ver se está passando o slide. Tá. Aí, o tema da palestra é análise de dados. Vamos ver aqui. Análise de dados como potencializadora na sua carreira de engenharia de produção. Até ajustei um pouquinho o título, que eu estava dando uma olhadinha e vi, eu adequei para algo que apareça melhor para mim. No decorrer da apresentação, se vocês quiserem também perguntar alguma coisa pontual, eu também não tenho problema, tá? Mas preferência no final também dá certo. Antes de falar de análise de dados em si, eu queria contextualizar o cenário atual, A gente está num cenário que se fala muito de Big Data. Eu creio que vocês poderiam fazer uma reaçãozinha aqui, só para dizer quem já ouviu falar em Big Data, um ok, um legal. É um termo que surgiu aqui, já tem algumas pessoas que já ouviram falar. Em relação à quantidade de dados gerados, aumentou muito devido às tecnologias utilizadas, dispositivos móveis, sensores. Então, a gente tem muitos dados ao nosso alcance. Até seu celular, você também gera muita informação. Você pode usar até para transporte, até a questão de a sua rede social também, o que você acessa, A gente está aqui falando, daqui a pouco vem um anúncio. Então, é muita informação gerada diariamente. Nem diariamente, é por segundo. Então, ela se caracteriza, esse termo, na questão do volume rápido, alto volume, variedade e velocidade dos dados. As técnicas existentes, às vezes, de processamento, podem não ser adequadas para o tratamento de dados. A gente tem muitas técnicas antigas que são boas hoje em dia, só que elas sozinhas não dificultam ser utilizadas porque
era um outro cenário. Então, a gente tem que, mesmo utilizando técnicas mais antigas, tem que usar acoplada com outras técnicas que possibilitem esse tratamento desse volume de dados gerado. Aqui tem as características, né, da Big Data, né? A gente tem um volume, às vezes a gente quer uma performance nesse processamento, as classes desbalanceadas, a gente tem muitos dados de um tipo, mas não tem de outros. Aí tem o comportamento não linear, que às vezes pode também ser um desafio, tem essa variância. Aí também a questão dos dados, a localização, a variedade, né? A localização, a heterogeneidade, né? Como são diferentes, sujeira e ruído dos dados. Aqui também a gente tem de onde vem esses dados também pode ser uma questão até de análise para ver se esses dados são confiáveis. A veracidade também, né, e certeza. E a velocidade, disponibilidade, o processamento em tempo real. Se você está trabalhando com dados online, né, você tem câmeras de segurança no centro da cidade. Então, você está trabalhando com esses dados reais, tem que ter uma velocidade também de transmissão desses dados e a questão do comportamento desses dados também tem que ser analisada. Então, todos esses fatores, eles fazem parte dessa característica, né? Aí a gente vem, pronto, a gente já falou da questão desses dados, né? Claro que tem a Big Data, mas não só por Big Data são gerados dados, mas quando está dentro do processo de produção, também tem um alto volume de dados, né? Tem um alto volume, você tem peças defeituosas, serviços com falha, você tem características do seu processo que podem ser, vamos dizer, adequadas para ter uma maior qualidade, para ter uma maior precisão, né? Outra coisa, a gente vê muito nessa área de dados, o pessoal falando em assertividade, né? Assertividade não é um termo de precisão, né? É algo positivo, né? A pessoa é assertiva, a pessoa é positiva, né? Fala com firmeza, né? A questão que a gente usa aqui dentro da análise de dados é precisão, acurácia, né? Que você está próximo à realidade. Em termos de análise de dados, a gente percebe, né? A gente trazendo para o nosso, né? Para o nosso lado, né? A engenharia de produção. Empresas que se baseiam a tomar decisão em dados têm 5 a 10% maior produtividade do que as empresas que usam apenas informações tecnológicas como saída de sistemas de gestão, né? Aqui é algo que a gente já vê um pouco na prática, né? Mas aí uma referência aí meio confirmada, e até tem autores, né? Eu não sei se é o Falcone que fala que o que não é mensurado não é monitorado, né? Não sei se é com esses termos, né? Mas você tem que ter informação para poder você gerir, né, aquele negócio. Vocês vão trabalhar em empresas grandes, médias e pequenas também, ou vocês vão ser empreendedores, né, ter o próprio negócio. Então, outros ramos, né? Até professores podem sair daqui. Mas as informações, elas são muito interessantes para você poder tomar uma decisão. Então, ela vai ajudar esse processo decisório. Então, é muito melhor que você tenha uma decisão tomada com alguma base do que apenas no eu acho, né? No achismo que a gente fala. A gente percebe também, trabalhando com dados, não sei se o Bruno e a Gabriela já tiveram essa sensação, que as pessoas, às vezes, falam coisas assim, afirmando, né, sendo bem, assim, assertivos, né, como disse, afirmando que aquilo que acontece é dessa forma. Aí, quando você vai ver os dados dizem outra coisa. Aí você vai lá falar com a pessoa, tá, mas aqui está dizendo que é dessa forma. Aí vai e você meio que vai pesquisar, vai a fundo naquele processo, naquele problema, e você percebe que não era como era pensado anteriormente. Aqui na fonte de dados dentro da nossa área, né, a gente percebe que o GPS ele fornece fontes de dados. A radiofrequência, isso aí já há algum tempo a gente já fala da radiofrequência, né? Wi-Fi, redes sociais, câmeras de vídeo. Câmeras de vídeo é bem interessante que elas também têm essa questão
de aliada com a internet das coisas, né? De você ter essa coisa meio instantânea. Você pode monitorar a questão de segurança pública. Também tem a questão, por exemplo, já vi trabalhos que você analisa prédio com as câmeras e você verifica se você precisa ou não fazer uma manutenção. Então, meio que está tudo atrelado com a nossa área, né? Informação de produtos, de clientes, você tem um cadastro de clientes, tem informação que o cliente te dá, então você pode tratar aquela informação para poder gerir melhor, né? Então, assim, até brinco com os meus alunos que a engenharia de produção, né, voltando para isso, ela está em tudo, né? Ela pode estar em todos os processos, está em todos os lugares, está na nossa vida, né? Se a gente quiser aplicar as ferramentas que a gente aprende dentro do curso, a gente consegue, né? Claro que a gente é tão cansado de aplicar no trabalho que a gente, às vezes, não aplica, mas a gente teria também um resultado interessante. Então, eu acho que a gente tem uma gama muito ampla. E a minha visão, né? Mas a minha visão de engenharia de produção, né? Aí tem um viés, mas eu acho que a gente, né, que consegue tirar esse bloqueio de análise de dados, de, às vezes, programar meio que mal, mas faz alguma coisa, a gente vai ter umas oportunidades ampliadas, porque a gente sabe de processos, a gente sabe de gestão, a gente tem conhecimento de técnicas matemáticas, a gente tem conhecimento da parte financeira também, tem uma noção também de questão de gestão ambiental, gestão de pessoas não, mas aquela parte ergonômica. Então, acho que se a gente pega isso e soma com todo esse arcabouço que nós temos, a gente tem uma ferramenta muito poderosa nas mãos, porque as pessoas que, por exemplo, focam muito na parte do algoritmo, do código, eles não têm esse arcabouço que o engenheiro e a engenharia de produção tem. Aqui, né, as aplicações, eu cito algumas, né, você pode usar a questão de controle da qualidade e monitoramento de processos. Dentro de um processo, você pode verificar quais são os níveis que você tem que colocar para determinada característica, para ter maior qualidade, para diminuir a segunda qualidade, o retrabalho. Previsão de demanda e produtos e serviços, isso é algo já muito consolidado nessa área, né? Eu até lembro de um trabalho até que foi a Gabriele que fez, né? Que era na questão de previsão de público dentro de um estádio de futebol. A gente vai pensar, poxa, futebol, mas pronto, era previsão de demanda, né? Gabriele fez esse trabalho, o pessoal lá, achei bem interessante, é um trabalho que eu sempre cito, que eu acho um pouco fora da caixa, né, que a gente às vezes não vê as potencialidades, e era uma previsão de demanda. Aí, para que serve prever a demanda de um estágio? Aí você vai colocando para muita coisa, para você prever, para você dimensionar a questão de quantos policiais precisam para a segurança do público, a questão de atendimento, de alimentação, de portões que vão ser abertos, a área do estádio. Então, tem muita coisa que pode ser utilizado para isso. Sequenciamentos de loja, gestão e controle de estoques. Até aqui um exemplo que eu sempre falo também é de um banco, né? Você tem vários clientes, aí você quer avaliar se concede ou não empréstimo para aquele cliente. Você pode avaliar determinadas características daquele cliente e tentar classificar em adimplente e inadimplente. Claro que você vai ter um banco de dados que você obtém anteriormente, né? E aquele banco vai te dar alguma noção do comportamento do cliente inadimplente e o adimplente. Então, você pode utilizar isso como uma fonte de dados. Então, resumindo, né? Assim, eu quero dizer o quê? Que essa ideia, né, pode ser aplicada em qualquer problema que resolva. Classificação, você quer classificar o inadimplente com adimplente. Clusterização, que é você dividir a questão de grupos. Predição, que você tem a questão de prever. Então, qualquer banco que envolva essas decisões, você pode utilizar, né? A questão e a questão também que eu até falo, conjunto multivarial de dados. A gente até
eu falo isso porque a maioria às vezes percebe que tem muitas variáveis, não é só uma. A gente tem casos que a gente trabalha com, às vezes, com uma variável só, que geralmente nas séries temporais, a gente tem, assim, a previsão, a demanda e o tempo, né? Mas, às vezes, não é só o tempo que influencia. Então, se você conseguir colocar o tempo, né, que é o ano, o mês, mais outras características, talvez aquela previsão vai ter uma maior precisão. Aí vem a pergunta, né? Como tratar esses dados? Como é que eu vou tratar isso? Como é que eu vou chegar e fazer um tratamento? Aí a gente percebe que nas dados ou até dado mineração, aí tem nossos termos em inglês, machine learning, data science, né? Tem vários termos, mas aqui dentro do português a gente usa esses termos. A gente tem uma análise preditiva, que ela tem ela é um aprendizado supervisionado, e a descritiva, que é um não supervisionado. A diferença entre supervisionado e não supervisionado é a questão de você poder ter alguma informação que você avalie a sua acurácia, a sua precisão, né? Por exemplo, você vai avaliar a demanda, a fazer uma previsão, né? Aí você vai ter a quantidade para aquele período. Então, você consegue verificar se você acertou ou não. Né? É isso que eu quero dizer. Você está verificando o cliente adimplentes e inadimplentes. Então, você verifica se aí você faz aqui a análise, aí você, eu previ aqui no meu modelo que esse, no treino, né, que a gente chama, eu previ que ele é adimplente. Aí você tem como verificar se procede aquilo. Uma classificação também, regressão, predição, séries temporais, tudo isso você consegue ter essa verificação, né? E é composto por variáveis independentes para predizer o estado das variáveis dependentes. Então, a gente tem essa característica, né? De variáveis dependentes e variáveis independentes. Já na não supervisionada, a gente não tem isso. A gente tem um monte, às vezes, de observações e a gente pensa, poxa, mas como é que eu vou saber que eu estou correto aqui na clusterização? Aí vem, você pode ter algumas medidas de avaliação de clusterização, por exemplo, que é os grupos, né? Mas aí o que vai também estar muito presente nesses de característica não supervisionada é uma visão de um especialista que ajuda a interpretação desses dados, né? Eu imagino que vocês, quando estiverem trabalhando com isso, vocês não vão pegar um dado só por ter dados e fazer análise. Não, você quer dali extrair uma informação útil. Então, essa questão de você interpretar também é muito importante. Então, você pode também fazer regras de associação, descoberta sequencial. Então, aqui na questão da não supervisionada tem esse quê a mais, essa parte de a interpretação ela tem um viés mais forte. Ela é muito importante. Não que na supervisão não precise ter essa interpretação. É importante, mas os dados, às vezes, como você já meio que fez um treino, já meio que deu meu modelo é 99% de correlação, vamos dizer assim, né? Então, você já percebe que o máximo é 1, então você está num nível muito bom. Então, você já tem uma noção que seu modelo já está bom. Já na outra, não. Você tem essa necessidade de uma análise mais profunda dos dados. Professor, então esse da clusterização não é interessante. Ele é interessante também, muito. Porque você pode extrair muitas informações dentro desse tipo de análise. Aqui, né, resumindo, né, a gente tem essa questão da análise, né? Primeiro você tem a coleta de dados, você vai estar dentro da empresa, da sua empresa ou onde você trabalha, coleta esses dados, ou você vai usar dados abertos, ou você vai buscar a coleta mesmo, né, de fato dos dados. O pré-processamento, nesse pré-processamento a gente costuma verificar a questão do desbalanceamento das classes, se tem uma classe que está dominante em relação à outra. A gente verifica muito a questão dos outliers, que a gente chama, né? Mas seriam os dados atípicos, né? Você percebe que tem, por exemplo, a gente vai analisar municípios brasileiros.
Aí a gente vai fazer uma clusterização. Aí a gente vai coloca, aí São Paulo vai estar lá um ponto lá em cima, totalmente diferenciado do outro, né? Porque a maioria tem um comportamento assim de pequeno, né? Assim, pequeno, média cidade. Aí você vê um ponto lá, então você percebe que aquele valor assim é fora, a gente chama fora da curva, né? Que é um pouco o que significa o outlier, esse dado atípico. Aí a gente, às vezes, tem que transformar alguns dados, a gente, às vezes, trabalha com, por exemplo, variáveis que a gente chama nominais. Adimplente e inadimplente, vamos lá. É uma variável, vamos dizer assim, binária, né? Podemos dar um sim ou não. Não é a gente não faz uma média disso, a gente já vai fazer um tratamento diferente. Só que como a gente vai tratar isso dentro da nossa análise de dados? Então, isso tem que ser pensado também. Trabalhei com dados sobre acidentes de trânsito. Aí tinha, por exemplo, colisão frontal, colisão lateral, vários tipos de acidentes. Então, como é que eu faço isso? Né? Não é uma média de acidentes, não trato assim. Cada um significa uma coisa diferente. Então, também tem que ter esse cuidado, às vezes, né? Precisar transformar, armazenar esses dados, análise. Onde eu vou analisar? Assim, eu até no final do coisa eu sugiro algumas softs livres, né? Estou usando muito software livre agora, que eu acho que é mais fácil e até a gente tem uma informação, assim, às vezes mais da comunidade, né? Que faz também essas análises, a gente pode discutir mais, eu acho que fica melhor. Então, mas eu digo assim, geralmente, que você tiver mais facilidade, assim, não tem uma regra, tem que programar em Python. Python está sendo usado bastante, né? Por exemplo, você pode fazer online. Aí eu acho que facilita muito, né? Você pode fazer em qualquer lugar, você pode fazer até do celular, se você quiser, né? Mas aí vai da pessoa, né? Mas o importante é fazer, vamos dizer assim. Aí tomada de decisão, a gente vai usar tudo isso para tomar decisão. A diferença é isso, que a gente usa muito, né? A gente de produção para esse apoio decisório. Aqui, né, esse método, até eu também trabalhei muito com a questão de análise multivariada. Aí, na análise multivariada, tem a questão de seleção de variáveis mais relevantes, né? Acho que você já tiver até uma conversa com a Gabriele sobre isso. Mas a ideia é porque você tem um conjunto com 20 variáveis, 30, enfim. Mas nem todas elas são relevantes para o seu problema. Tem aquelas que são mais relevantes, às vezes só 2, 3, 4. Então, tem essa questão de você pegar essas variáveis mais relevantes para poder prever melhor. E até mesmo para análise, não só prever, né? E até mesmo quando você separa, por exemplo, as variáveis mais relevantes, fica mais fácil você obter aquelas informações, porque você vai controlar 4 variáveis, 5, não 30, não 40, não 100. Então, também facilita nisso, além dela ajudar na previsão na análise dos dados. Então, você prepara os dados, né? Aqui, quando for clusterização, você também tem uma etapa de definir o número de agrupamentos, né? Eliminar as variáveis menos relevantes e avaliar, né? Então, sempre é importante, mesmo nos bancos de natureza supervisionada, ter uma avaliação também qualitativa, quando eu falo aqui, você analisar aquela informação, né? O que você está extraindo daquilo, o que significa aquilo. Então, acho que isso é bem legal, né? Aqui é a questão de como, né, fazer isso, né? Preparar os dados, você vai ver se tem outliers, que é esses dados atípicos. Tem a questão dos valores faltantes, que é os missing values. Às vezes tem os dados, mas ali está faltando um dado aqui. Como é que eu vou preencher isso aqui? Eu vou colocar qual valor aqui para preencher, porque só falta esse dado aqui. Se eu não conseguir esse dado, eu não consigo fazer minha análise. Porque você pode estar trabalhando com a função lá de classificação de previsão, e você precisa que todas as variáveis tenham um valor para você colocar ali na fórmula. E se você naquela observação não tem, como é que você vai fazer? Então, você pode também usar alguma técnica para isso.
verificar também se as variáveis são altamente correlacionáveis, variáveis contínuas em categorias. Então, você pode também usar isso. Na questão da clusterização, você pode usar um dedograma, que a gente até trouxe uma figurinha desse dedograma, para a gente poder ver a questão da ideia do número de clusters, também a questão de ter algum especialista. Você mesmo pode ser especialista, mas eu gosto muito de trabalho com pessoas específicas. Pronto, trabalho na área da saúde. Eu não sou médica, não tenho, pelo contrário, eu tenho aversão a sangue, ter pessoas muito mal, assim, eu até brinco que se alguém passar mal aqui em casa, eu não sei o que eu faço, porque eu acho que eu vou ter um ataque junto. Então, mas aí a gente trabalha com essas pessoas junto para a gente poder ver se a gente está indo no caminho certo, né? Então, é isso que eu falo quando você tem esse contato. Vou fazer trabalho de transporte. Então, vamos ter uma pessoa que saiba muito de transporte para nos ajudar aqui. Eu sei um pouco, mas você sabe um pouco, mas não sabe tanto, às vezes, que um especialista na área, né? Aqui, algumas técnicas de eliminação de variáveis menos relevantes, né? Aí a gente pode usar um índice de importância das variáveis, aí você pode construir isso com base em alguma análise. Você pode ter uma técnica que você omite uma variável por vez e avalia o seu modelo sem aquela variável, né? Aí você meio que retira, porque aquela variável que impacta menos na melhoria do modelo, você retira. E esses tipos de análise é muito aconselhável que você faça essas partições de treino e teste. O que é isso? Você pega uma parte dos dados, usa para fazer o modelo e deixa outra parte reservada. Você não mexe naquela parte, deixa ali guardada. Aí você faz o modelo com aquele treino, aí você, pronto, aí você tem uma acurácia do treino. Aí você vai, depois pega aquele mesmo modelo e aqueles dados que o modelo não viu, tipo, às cegas, né, vamos dizer assim, e ver se o modelo acerta, né, como você está trabalhando, por exemplo, com dados supervisionados. Aí você usa esses dados supervisionados. Aí você verifica, né, então você tem uma acurácia do modelo sem ele ter visto aquele dado, né? Aí você está simulando o comportamento da realidade. E avaliar, você vai interpretar aqueles dados, né, o que significa, com especialistas, ou também, se for numa empresa, você tem ali as pessoas envolvidas no processo, que também são especialistas, né? Aí aqui eu trouxe alguns exemplos de trabalhos desenvolvidos para a gente ter uma noção, né, do que a gente pode aplicar, né? Tem esse trabalho aqui que eu acho bem interessante, porque foi desenvolvido por uma aluna no TCC, ó. Você vê que tá, eu falei, né? Gabriela está aqui, ó. Também tem o Breno, né? Não sei se vocês tiveram aula com o Breno aí, mas também ele... O nome de Breno, agora que eu vi que tá... Ele ficou sem o Breno na frente. Agora que eu percebi isso. E meu nome, eu mandei assim. Aí, esse trabalho foi bem legal, assim, porque era a gente tem acesso a dados de estoque de demanda de bolsas de sangue. A gente tinha esse acesso de demandas de bolsas de sangue e a gente fez um modelo de previsão para prever o estoque no Hemocentro. Aí o título já dá uma ideia para que serve, né? Mas, por exemplo, se a gente vai ver assim, eu tenho a demanda de bolsas, qual vai ser a utilidade desse trabalho? Mas imagina, né? O sangue é algo perecível. E vamos também dizer assim, tem vários tipos de sangue, né? Às vezes tem um que demanda mais, um demanda menos. Se você pudesse, por exemplo, prever como se comporta a demanda de bolsas de sangue, eu percebo que em determinadas épocas tem uma demanda maior, eu poderia ativar aqueles doadores, né, regulares, por exemplo, que vão sempre, para poder doar antes daquele período. E eu já, assim, formar meu estoque. Porque também não adianta, no caso de produtos, vamos dizer assim, produtos, né, perecíveis, que é o caso do sangue, você coletar muito tempo antes e aquele estoque, né, ele meio que, vamos dizer assim, ele não tem mais utilidade, né? Porque eles, vamos dizer assim, se venceu, né? No caso, não é bem vencer a palavra, né? Ele estragou, né?
Então, seria para esse fim, né, esse tipo de trabalho, né, assim, para você ter aqui é um serviço público, né, vamos dizer assim, um órgão público, mas dentro dos órgãos públicos também é interessante essa gestão, porque a gente está trabalhando em prol da sociedade, né? Então a gente tem isso. Aí, quando a gente vai para uma empresa privada, a gente poderia trazer isso mais uma questão de valores, né? Por exemplo, se eu não preciso coletar nesse período, né? Estou economizando. E se eu não vou ter não vou ter, por exemplo, eu coleto sangue e aquele sangue se estraga, eu tive um custo associado àquilo que se foi desperdiçado. Então, você também pode tratar isso também em termos de valores para aquele tipo de organização também, que é muito, quanto custa, quanto vai não sei o quê, que também tem essa questão. Aqui, eu gosto muito de trabalhar com dados abertos e dados a parte de serviço público, né? Porque eu acho que é uma forma até da gente lá na universidade, né? Vocês também estão, de dar um retorno para a sociedade, né? Do nosso trabalho, né? Aqui foi um trabalho que deu muito trabalho. Esse trabalho deu muito trabalho porque era um trabalho que envolvia análise aqui todas aqui a maioria são médicas, né? Assim, aqui eu não sou, né? E Michel e Flávio também não. E a Karina é nutricionista e a Priscila é psicóloga. Mas aqui as demais são todas médicas que trabalham com pacientes bariátricos, né? Não sei se vocês já ouviram falar em cirurgia bariátrica, mas eu creio que sim, que é algo que se fala muito, né? Que são pacientes obesos, obesidade mórbida, muitos dos casos, né? Que acarreta várias doenças, comorbidades devido a isso. E tem uma cirurgia que você diminui eu não vou saber a técnica, né? Mas geralmente diminui o estômago, às vezes até o intestino também, dependendo do tipo da cirurgia. E essa pessoa come menos e emagrece, né? Só que muitos pacientes, né? Eles fazem a cirurgia e eles fazem a cirurgia, mas eles não têm sucesso. Voltam a engordar, não emagrece. Então, a questão aqui era, desenvolver um modelo de validação para prever o sucesso desses pacientes na cirurgia. Então, aqui a gente tinha algumas variáveis que a gente analisou, né? Por exemplo, para a construção desse modelo para gerar esse índice de sucesso. Eu até brinco, índice de sucesso nada mais é do que tá conforme ou não conforme, né? Tá meio que isso, né? Naquela questão de controle de qualidade. Eu sempre trago para esse lado, assim, né? Que a gente vê muito em qualidade, conforme e não conforme, né? Assim, tá ok, não tá ok. Então, é parecido com isso, né? Só que uma área não muito usual. Aqui, a conformidade que a gente fala, vamos dizer assim, o 100%, seria se o paciente, ele faz a cirurgia, emagrece, tá bem, né? Então, ele teria um maior sucesso. Tanto que nessa variável aqui, que é o índice, o IMC, os pacientes que perderam o 100% do excesso do peso tiveram 1. Quer dizer que tiveram sucesso assim, nesse quesito. Só que a gente verifica que, às vezes, nesse caso, né, nesse exemplo, o pessoal fazia a questão vamos dizer assim, da ordenação, né? Vamos dizer assim, a ordenação dos pacientes, tipo um FIFO, né? Primeiro que entra, primeiro que sai. Então, não via muito se a pessoa, por exemplo, além de obesidade, tinha outras comorbidades, tem a apneia do sono, que você não respira bem, você tem muito medicamento, né? Você tem todo esse... Aí você não tinha essa análise, só viu a ordem de chegada e o IMC, que até dentro da área de bariátrica, só o IMC não é uma variável que de estudo, né? Mas ela era que é usada. Aí aqui se tinha essas variáveis, o IMC, se o paciente... Aí tinha dados, só para verificar, tinha dados no pré-operatório desse paciente, quando ele chegou lá para fazer a anamnese lá, o primeiro contato, e também tinha dados desse paciente 1 ano após a cirurgia. Então, a gente tem essa supervisão, vamos dizer assim, para avaliar aquele comportamento do modelo.
Então, a gente tem essas variáveis, assim, de se depois da cirurgia, né, ele não precisou usar mais o CPAP ou BiPAP, que é esse da respiração, a questão se os diabéticos pararam de usar remédios ou diminuiu, também os hipertensos. E também a gente até verifica, por exemplo, se o paciente, o que acontece do paciente também falecer, né, também, aí se a gente também classifica, né, se para o modelo é interessante, né, a gente pode dizer, poxa, mas é uma variável que tão mórbida assim, mas faz parte do modelo e faz parte desse tipo de análise. Aí aqui, né, a gente tinha, né, essa classificação, né, aqui, para a gente ver, né, para poder fazer o sucesso desses pacientes. Aí, nesse caso, né, qual seria a aplicabilidade desse trabalho, né? Por exemplo, aqueles pacientes que tinham maior comorbidade, o que a gente percebia que tinha aliadas comorbidades, tinha uma possibilidade de ter sucesso na cirurgia, ele poderia subir nessa fila, não só apenas a ordem de chegada, é questão até de a urgência que nós vamos, né? Tipo, vai também a questão da necessidade da pessoa, do risco de morte da pessoa tem, né? E a ideia era incorporar isso dentro do sistema de saúde. E também, e você poderia também ter um protocolo assistencial mais padronizado para esses pacientes, porque um problema quando quem faz cirurgia bariátrica é que você come muito pouco, aí vai para o extremo, você come muito pouco e você não tem os nutrientes. Então, você tem que ter todo um processo de nutrição pós-cirurgia, de suplementação de vitaminas, essas coisas. Aqui seria outro trabalho na área de, de saúde. Além de ser trabalhos interessantes na área da saúde, tem uma base de dados muito legal, que é o DataSUS. Tem muita informação lá, você consegue muitos dados. Esse trabalho foi desenvolvido aqui pela Natália. Eu orientei, foi uma dissertação dela, e dessa dissertação saiu esse trabalho. E o objetivo era prever o tempo de permanência de pacientes pediátricos usando o algoritmo Machine Learning. Então, assim, por exemplo, você tem pacientes pediátricos que chegam no hospital. Aí você pode verificar, né, de acordo com algumas características, qual é a previsão de permanência daquele paciente dentro dentro do leito, enfim. Para que serve isso? Também gerenciamento dos leitos, do recurso humano, então, de muitos fatores relacionados a isso, né? Então, aqui, o objetivo era prever o tempo de permanência, né? Pacientes 0 a 18 anos, que seriam os pediátricos, né? Aplicação do modelo de machine learning, né? Para isso, em hospital, e auxilia, né? A contribuição, o modelo auxilia a tomar decisão referente à utilização de recursos, permitindo avaliar dimensões, né? Você consegue verificar isso. Aqui já é um trabalho mais voltado para a questão, aqui também, um trabalho mais voltado para a questão de acidentes de trânsito. Acidentes, né? Aqui eu tenho um banco de dados de acidentes de trânsito, tanto no Brasil, né? Tem a PRF, ela tem esse banco aberto, e tinha outros, acho que na Grã-Bretanha também, aí a questão era classificar acidentes fatais ou não fatais. Aí, tá, mas por que é importante isso? Porque você, por exemplo, verificar, por exemplo, quais determinadas características são mais relevantes para a questão do acidente fatal. Você pode também ter medidas educativas, medidas de prevenção daqueles acidentes, né? Porque a gente verifica que, além de vidas muito jovens sendo perdidas, pessoas produtivas, né? Que a gente vê muito na questão, né? Daquela pessoa que... Mas não é só isso, né? Também aquela pessoa tem família, enfim, né? Ela tem um impacto naquela família, naquele núcleo dela, muito relevante, né? Quando tem um acidente de trânsito. E, às vezes, a pessoa, mesmo quando sobrevive, às vezes fica com sequelas severas. Então, assim, avaliar isso é muito importante. Nesse trabalho, né, a gente tem eu fiz até, nesse caso, eu me arrisquei até fazer esse resumo gráfico. Deu um trabalhão, porque, assim, na minha cabeça não é muito criativa, né? Mas aí, aqui meio que quis enfatizar porque é importante, né, que tem acidentes de trânsito,
que causa tanto não fatal como fatal vítimas, e quais as condições que influenciam, né, para fatal ou não fatal eventos, né, que tem um processo. Aqui tem, dentro de acidentes de trânsito, é muito importante, assim, separar, por exemplo, zona rural e urbana, porque, por exemplo, aqui, Grande Natal tem um comportamento, mas se vai para o interior, você tem outro. Aí, né, Ceará, estão em Fortaleza, né? Fortaleza é uma cidade muito grande, né, tem um comportamento. Mas se você vai lá para o interior, vai lá para Juazeiro do Norte, né, vai lá para Crato, é outro comportamento, né, também tem as estradas, então, tem isso, né. Uma coisa que deu dentro dos dados, né, que questão de acidentes frontais são os mais, né, essa questão, eles são muito, impactam muito no desfecho. A questão também, se você tem destaque, assim, da via de pedestre, para poder ser, também tem muito aqui em Natal, tá tendo um acidente, tendo acidentes muito frequentes aqui com crianças, numa avenida aqui perto da minha casa, Grande Natal, né, que eu moro em Grande Natal, que é Parnamirim. E uma via que não tem, vamos dizer assim, lombada, eletrônica nem física, não tem uma faixa de pedestre, não tem sinais. Então, isso pode também impactar muito no desfecho. Às vezes você tem até não tantos acidentes, vamos dizer assim, de batidas assim de trânsito, mas você tem muito, às vezes, tem de comportamento muito acidente fatal, né? Então já é um sinalizador. Aqui o processamento, meio que a questão do pré-processamento, aí depois classificar, né, interativamente para ver quais são as variáveis mais relevantes, e avaliar qualitativamente, meio que eu comentei com vocês, né? Aqui é outro também trabalho relacionado com o trânsito, só que é questão de conflitos de trânsito. A diferença entre conflitos e acidentes está mais voltado que o acidente de fato, aconteceu o acidente. E o conflito é mais ligado à questão, por exemplo, uma freada brusca, uma quase batida, não acontece o acidente, mas tem aquele momento atípico, né? Então, aqui usei a clusterização para verificar esses conflitos de trânsito. Foi um modelo, né? Propor um método para clusterizar conflitos de trânsito. Aqui é uma figurinha do nedograma, né? A gente vê aqui que meio que ele já sugere, né, esse comportamento de divisão, né, de clusters, né, em 3 clusters. Aí aqui eu usei uma ferramenta, né, que é de redes neurais. Aí a gente percebe, parece umas colmeiazinhas, né? Umas colmeias. Mas, por exemplo, aqui até para enfatizar a importância de análise de dados. Cores escuras, nessa interpretação, elas são grupos mais próximos, parecidos entre si, e claras são mais distantes. A gente percebe, quando a gente estava com 26 variáveis, né, que era nesse banco, a gente não percebe muito um comportamento de cluster, a gente prefere só algo aqui, mas aqui não fica tão claro. Quando a gente faz com 3 variáveis, olha aqui a diferença. A gente percebe que tem um cluster aqui, a gente pode classificar isso aqui como se fosse 2, e aqui o terceiro, a gente percebe que tem uma divisão, até uma bordinha aqui, né? Uma divisão aqui, uma fronteira dos clusters, então a gente percebe a diferença. E também aqui, outro trabalho de seleção de variáveis, também com clusterização, só que de corredores de ônibus. Aqui já está relacionado, por exemplo, você tem a questão da priorização do ônibus, né, dentro do trânsito, né? Cada vez tem mais carro, cada vez tem mais poluição, então a forma de mitigar isso talvez seja investir, talvez não, é investir em transporte público de igualdade, né? Então, você verificar, né, como no mundo está sendo feita essa priorização do transporte público, pode ajudar também a tomar medidas em relação a isso. Tem cidades, por exemplo, aqui em Natal tem um corredor de ônibus, mas tem cidade que tem medidas mais vamos dizer assim, fortes em relação a isso. Você tem corredores separados, às vezes, até com a proteção, para não ter realmente essa ultrapassagem de carro comum para da parte do ônibus. A via do ônibus ser de concreto, que é um solo mais resistente,
porque é um veículo mais pesado. Você tem estações, né? Assim, você vai em Curitiba, você tem estações de interbordo, né? Dos ônibus, né? Tem terminais. Então, você tem avaliar essas características de transporte público ao redor do mundo, pode ajudar decisores da área a tomar as melhores medidas. Então, aqui era um banco de dados mundial, né, que a gente tinha acesso. Aqui era uma empresa, era uma organização não governamental, que ela é mantida por donativos, mas ela tinha acesso a esses dados do mundo e eu consegui esses dados. E aqui mais um exemplo, né, que de outra forma, né, comparação de variáveis, por exemplo, aqui, quando eu trabalho com todas as variáveis e aqui com a seleção. Quanto mais próximo de 1 nessa métrica, melhor o cluster. Mas quer dizer o quê? Não quer melhor. Quer dizer o quê? Que mais parecidas são aquelas informações dentro dos clusters, né? Do que fora, né? Do que entre eles. Aí aqui a gente percebe que sem a seleção a gente vê esse comportamento, não chega nem a 6, né? Aí quando a gente está aqui com a seleção, a gente vê que esse comportamento melhorou bastante. Claro que aliada a essa análise, né, do cluster, precisa muito dessa análise qualitativa, né? A gente pode ter aqui uma análise também por figura. Um gráfico que eu gosto muito de análise de dados é o box plot, porque você consegue ver a amplitude, a mediana, né? Se você também vai usar outliers, então é um gráfico muito interessante, né? Aqui, só para exemplificar, por exemplo, ó, aqui é a presença de marca e se tem estações aprimoradas. Aí, nesse cluster 3, a gente percebe que aqui todos os casos tinham, né? Marca e presença de estações aprimoradas. A velocidade média é uma velocidade boa, né? E aqui os passos das estações também, entre essas estações também é um passo relativamente adequado. Então, nesse caso desse cluster 3, só para exemplificar, era quando tinha mais BRTs, por exemplo, você tem muito BRT, eu acho que no Peru você tem BRT, acho que na Colômbia. Quando você tem muita gente para transportar, geralmente você tem essa separação melhor. Curitiba também é um exemplo também de uso de BRT. Aí tem casos que você às vezes só tem uma via sinalizada. Aí isso aí está no comecinho ainda da priorização de ônibus. Aí não está muito avançado não, mas é o começo, né? Como é que é antes alguma coisa do que nada, né? E aqui eram os exemplos. Aí como implementar isso? Você pode usar, aí é o que eu falei, vocês podem usar o que você se sente mais confortável. Vocês podem até começar a implementar em planilha eletrônica, já dá para fazer alguma coisa, só que aí é muito, apesar de ser planilha, fica muito, não é manual a palavra, mas você tem que sempre ir lá e fazer. Quando você tem um código, você chama ali seus dados novos e roda ali rapidamente, não precisa ficar toda hora mexendo naquela planilha, né? Mas seria muito interessante ter por onde começar. Tem um software livre que eu não coloquei aqui também, de análise de dados, que é o JASP. Ele é muito legal, aqui até esqueci de colocar, mas o JASP, é só colocar JASP, né, no Google, é um dos primeiros que aparece. Aí acho que é o primeiro, né? Você tem um download grátis, enfim, é bem legal. É parecido com o SPSS, mas só que em versão grátis. O Python eu estou gostando bastante pela questão de ser online, faz um collage, enfim, agora tem até uma IAzinha que te ajuda lá no código. O R também é muito legal, assim, eu gosto muito do R. Até coloquei aqui alguns cursos, mas atualmente eu estou gostando mais do Python. Mas aí vocês vão perceber que vocês vão mudando, né, assim, de acordo com as análises. Então, aqui eu trago algumas referências, né? Esse trabalho aqui eu não cheguei a citar, pelo que eu me lembro, mas eu trago aqui também. E aqui o meu contato, tá, gente? Meu contato, tem meu LinkedIn, que se vocês quiserem entrar em contato comigo. E era isso. Gostaria aqui de agradecer a professora Miriam uma vez mais pela disponibilidade. Vou parar aqui a gravação, certo? Para que as alunas e os alunos aí se sintam